Bem-vindos ao Entre Artérias e Veias, o podcast oficial da Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular. Aqui exploramos as últimas inovações, boas práticas e desafios no mundo da cirurgia vascular e endovascular. Eu sou a Leonor Baldaia, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, e trazemos até si conversas com especialistas que estão a moldar o futuro da nossa especialidade. Prepare-se para momentos de inspiração, aprendizagem e partilha de experiências. Vamos começar. Antes de mais, queria dar as boas-vindas ao nosso convidado, Dr. Diogo Cunha Sá, do Hospital Beatriz Ângelo, e agradecer a sua presença e participação neste podcast com o tema Carreira a longo prazo. A subespecialização é real? Quando é que esta deve começar? Neste sentido, vou começar por perguntar quais são as áreas de subespecialização com maior procura na prática atual. Muito boa tarde, doutora Leonor Baldaia, boa tarde aos que me tiverem a ouvir. A questão da subespecialização na cirurgia vascular é uma questão que cada vez mais se coloca na ordem do dia, tendo em conta o maior grau de exigência por parte da população, e ainda bem, relativamente a bons resultados, e a uma maior diversidade de tecnologias e de alternativas terapêuticas. A subespecialização acontece muitas vezes de forma natural, depois de um internato em que muitas vezes se vai iniciando, dependendo muitas vezes, às vezes, do perfil do médico que orienta o interno, e a subespecialização vai, à medida que o interno e depois o especialista se vão dedicando mais a uma determinada área, isso acaba depois por marcar a prática clínica. A subespecialização hoje em dia deve ser vista também numa perspectiva de qual será a opção do interno após terminar a sua formação. Se é a de pertencer a um hospital do Serviço Nacional de Saúde, se é de seguir para a iniciativa privada. Porque, apesar de tudo, há diferenças. Nós somos um país pequeno, com um número de habitantes relativamente reduzido, e se a opção for, por exemplo, por exercer medicina fundamentalmente privada, há áreas que terão seguramente muita procura, a área dos exames não invasivos, dos ecodopplers, as áreas da patologia venosa, da escleroterapia. Portanto, são áreas que terão mais apetência do que outras áreas de patologia arterial. Eu lembro sempre que a patologia arterial é uma patologia eminentemente geriátrica e que as populações mais idosas ou não têm seguros, ou também não têm grandes recursos económicos, dependem, na maior parte das vezes, das reformas, e, portanto, não é uma patologia altamente prevalente nas instituições privadas, a patologia arterial. Portanto, a primeira coisa que o interno e particularmente o recém-especialista deve decidir é se vai dar prioridade a uma carreira eminentemente pública ou a uma carreira numa instituição privada. Se a opção for pela primeira, por uma instituição pública, há um grupo de patologias que fazem parte do núcleo duro das patologias mais prevalentes na área da cirurgia vascular. Eu começaria pela isquemia crítica dos membros inferiores, pelos aneurismas da aorta infrarrenais, justarrenais, os acessos de hemodiálise, a patologia carotídea, a patologia venosa, são tudo áreas, eu diria que estas áreas serão responsáveis talvez por 98% das patologias vasculares que tratamos no setor público. Dentro destas áreas, há alguns núcleos de patologias menos frequentes que poderão exigir
alguma diferenciação ou alguma subespecialização. Começaria, por exemplo, pela patologia aórtica complexa, em que provavelmente, dada a nossa dimensão em termos de país com 10 milhões de habitantes, talvez tivesse sentido em concentrar essa patologia aórtica complexa numa instituição. Quer dizer, quando eu falo de patologia aórtica complexa, não falo de aneurismas da aorta justa-renais, infrarrenais, falo de patologia que exige próteses ramificadas, patologia do arco aórtico. Isso tudo deveria estar concentrado, talvez, na minha opinião, num único centro a nível nacional. Dentro por exemplo, os acessos de hemodiálise, acho que é uma área que deve ser transversal, todos têm que trabalhar relativamente bem nessa área. Na isquemia crítica, que é uma patologia altamente prevalente, é também importante que todos tenham diferenciação nessa área, quer em cirurgia aberta, que é um recurso importantíssimo e cada vez mais na isquemia crítica dos membros inferiores, quer também nas alternativas endovasculares. Dentro da cirurgia aberta, poderá haver algumas áreas de patologia obstrutiva mais distal e ultradistal, com vasos de dimensões muito reduzidas, em que poderá haver lugar a alguma subespecialização. Nesta área altamente prevalente, em que muitas vezes o doente pode ser tratado ou através de uma alternativa ou através de outra alternativa, as opções que o serviço toma podem condicionar depois a experiência do grupo. Cada vez mais temos doentes diabéticos, mais idosos, cada vez mais é mais frequente e mais prevalente a doença oclusiva distal e ultradistal, em que a cirurgia aberta é um instrumento terapêutico importantíssimo. E, portanto, acho que é importante que os serviços mantenham expertise e competência na cirurgia aberta da isquemia crítica, com patologia obstrutiva distal e ultradistal. A cirurgia endovascular nesta área vem como suporte a seguir, mas a diferenciação deve ser na cirurgia aberta e é aquela que eu tenho mais receio de que com o tempo se venha a perder expertise. Eu lembro que a cirurgia aberta é uma área altamente eficaz na maior parte da patologia vascular, que substancialmente, eu sou médico há mais de 40 anos, as técnicas são as mesmas, não mudaram substancialmente, são altamente eficazes e apesar de nos últimos 35 anos termos assistido a um grande desenvolvimento da cirurgia endovascular, e eu participei do início da cirurgia endovascular, deste grande desenvolvimento, quando em 89 e 90 estive nos Estados Unidos com o Eduardo Dietrich e depois aqui em Portugal com o professor Fernandes, em que tratámos algumas dezenas de doentes com patologia obstrutiva do setor aortoilíaco. Apesar de tudo isso, aquilo que vemos é que, apesar de todo este esforço, a cirurgia endovascular não conseguiu, por assim dizer, substituir a cirurgia aberta. Portanto, ela continua a ser uma alternativa muito importante, complementar, mas a formação do interno deve privilegiar muito a cirurgia aberta. Há um deslumbre tecnológico hoje em dia, que os mais novos podem se sentir algum apelo, mas é bom não esquecer que aquilo que é a grande mais-valia que nós podemos ter é a capacidade de, com as nossas mãos, com baixos recursos, sem dependermos de muito mais, conseguirmos resolver
problemas dos doentes nas diferentes áreas da patologia. E teremos sempre a cirurgia endovascular para nos complementar. Eu acho que vale a pena haver subespecializações em áreas, conforme já disse, específicas, na patologia aórtica complexa, eventualmente nas malformações arteriovenosas. Também vale a pena concentrar esses doentes. Já há também na área dos transplantes renais um serviço no país que se dedica a essa área e falo de forma muito bem, muito eficaz. Na isquemia crítica, alguns doentes com patologia complexa distal e ultradistal podem também ser objeto de serem referenciados para alguns centros, mas o grosso da patologia obstrutiva distal e ultradistal deve ser tratada pela generalidade dos serviços, porque é a patologia mais prevalente. Na iniciativa privada, o volume de patologia arterial não é assim tão grande, pelas razões que já referi, são doentes idosos, muitas vezes sem recursos, o país não é um país rico, e portanto aquilo que existirá em termos de trabalho em maior volume é exatamente as consultas, os exames, os MCDTs, os ecodopplers, a patologia venosa, a escleroterapia e um ou outro doente com patologia arterial. O que eu penso é que quem se dedicar unicamente à iniciativa privada vai acabar com o tempo por perder expertise, confiança e competência na cirurgia arterial, porque o volume de doentes na medicina privada com patologia arterial é reduzido. E, portanto, esse volume reduzido não permite manter a competência e a expertise nessas áreas. Infelizmente, por essa razão, é que nós temos ainda necessidade de manter o cirurgião vascular no SNS para que ele possa episodicamente realizar cirurgias abertas ou endovasculares em alguns hospitais da iniciativa privada, porque sem esta simbiose, não diria simbiose, sem esta possibilidade do cirurgião praticar a cirurgia arterial nos hospitais do SNS, ele não irá ter competência para a fazer nos hospitais privados. Queria também perguntar se, na sua opinião, existe resistência à subespecialização na cirurgia vascular a nível nacional. Eu diria que não. Eu não tenho uma sensação de que alguém se oponha à subespecialização. O que eu acho que é importante é que durante a formação, que os internos adquiram competência no tratamento das patologias mais prevalentes e mais graves, conforme já disse, na isquemia crítica, nos aneurismas da aorta infrarrenal e justa-renal, nos acessos de hemodiálise, na patologia cerebrovascular, na patologia venosa. Portanto, é muito importante que eles adquiram competência nessas áreas, competência no tratamento das situações agudas, urgentes e emergentes, e que mesmo que a subespecialização se inicie no internato, eles mantenham competências para tratar os doentes dessas áreas, particularmente dos doentes urgentes e emergentes. E que nesse caminho de formação, paradoxalmente, considero que a cirurgia aberta é, neste momento, talvez a maior prioridade. E é uma atividade que é, de forma inconsciente, altamente combatida, porque a cirurgia aberta usa poucos recursos tecnológicos e, portanto, é barata e, portanto, é menos, por assim dizer, quem financia os congressos, com certeza que também tem interesse em que a cirurgia aberta seja apresentada, mas por detrás dela não há tanto volume económico. Lembro-me sempre de um professor que tinha, quando eu era
interno no Hospital das Clínicas, na Universidade de São Paulo, o Dr. Nelson de Lucia, que me dizia que a veia safena não pagava congressos. Isso nunca mais me saiu da cabeça e, portanto, mas isso é revelador de como uma atividade que é barata e que só depende de nós tem sempre uma concorrência muito grande por parte de outros caminhos em que se usa tecnologia e em que temos que despender mais dinheiro. Ainda nesta vertente, quais serão então as vantagens de começarmos uma subespecialização ainda durante o internato? Se há vantagens neste sentido? É assim, os serviços são diferentes entre si, todos devem fazer aquilo que é as atividades mais prevalentes, tratar as patologias mais prevalentes, todos têm que ter competência nessas patologias mais prevalentes, nas patologias urgentes e emergentes, mas conforme as características do serviço e do orientador, os internos podem iniciar um caminho de uma subespecialização, mas é importante que vá ao encontro daquilo que pretendem fazer no futuro. Porque, por exemplo, por título de exemplo, um interno estar a investir porque está num hospital em que se trata muito de patologia aórtica complexa. Então investe nessa área, participa em múltiplas intervenções, faz algumas, vai ao estrangeiro, mas depois o que ele quer é ir para a iniciativa privada, fazer ecodopplers e tratar patologia venosa e fazer escleroterapia. Esse investimento não lhe terá sido útil e terá, por outro lado, reduzido a possibilidade de outro que tivesse um interesse particular nessa área de acumular uma maior expertise. Por isso eu volto à questão inicial. É muito importante que os internos tentem perceber aquilo que querem fazer prazo. no futuro a longo prazo, para que tomem decisões boas para eles e boas para o serviço. Podem fazer tudo enquanto são internos, mas também se calhar não valerá a pena estar a iniciar um caminho de subespecialização numa área que depois não vão fazer. Muito bem. Agora, já fora do internato, como especialista, considera que existe espaço suficiente em Portugal para uma prática focada apenas numa subespecialidade? Na área privada, seguramente. A área privada é uma área livre e nós vemos alguns colegas que se dedicaram, por exemplo, na área privada, ao tratamento de algumas patologias, conforme eu já disse, muitas vezes ou patologia venosa, ou exames não invasivos, ou escleroterapia. No setor público, eu acho que a dimensão do país obriga, talvez, a que todos tenham algum grau de competência na patologia arterial que corresponda a 95 ou mais por cento da patologia que recorre aos hospitais, para poderem tratar, pelo menos em situação de urgência, todos esses doentes. Não tem sentido que alguém que trabalha num hospital público não se sinta à vontade em tratar isquemias agudas, aneurismas rotos, tem que ter essa competência. A próxima pergunta já falamos um pouco, mas não sei se tem ainda alguma coisa a acrescentar sobre que fatores devem influenciar a escolha de uma subespecialidade, para além do que já mencionamos. A escolha de uma subespecialidade é uma escolha pessoal e que também pode ser apadrinhada pela instituição. Sendo uma escolha pessoal, tem a ver em parte, ou em grande parte, com aquilo que o médico, que é o interno da cirurgia vascular, gostaria de fazer no futuro, em termos da sua prática clínica. E a instituição também tem que perceber se quer contar com esse elemento depois da sua especialização,
Portanto, tudo isso são coisas que são importantes ponderar durante o percurso da formação do interno e para que as oportunidades de formação sejam bem usadas, particularmente não as da formação básica, mas da subespecialização. Não tem sentido, eu uma vez num exame, um interno que participou em dezenas de transplantes renais, que adquiriu expertise em transplantes renais, não fique num serviço que faz transplantes renais. Foi um investimento desperdiçado. E, na sua opinião, há alguma desvantagem ou risco associado à escolha de uma subespecialidade mais restrita? É assim, é preciso ter algum cuidado, porque quando falamos de subespecialidade, eu dei o exemplo da patologia aórtica complexa. Nós temos 10 milhões de habitantes, a Espanha tem 50, a França 50, a Alemanha 80, portanto, nós somos um país que tem uma população limitada. Mas, por exemplo, eu percebo que há 2 ou 3 centros que têm interesse nessa área da patologia aórtica complexa. Sendo um país pequeno, e se calhar bastando ter um ou no máximo 2 centros, nesses serviços bastará apenas algumas pessoas para se dedicarem a essa área, não é preciso 10 ou 15 pessoas porque não vai haver volume para elas. Portanto, é preciso também haver uma estratégia, quer através da articulação dos serviços que se podem entender nessa área, quer dentro dos serviços, para que encaminhe um ou mais internos para encetarem um caminho de subespecialização. Há interesse em que esse caminho comece no internato, não é para se concluir no internato de forma alguma, mas tem que haver depois um lugar para essas pessoas continuarem nesse caminho, para que tudo faça sentido. Claro. E agora, para terminarmos, como podemos identificar o momento ideal na carreira para nos focarmos numa subespecialidade? Será no internato, após terminar o internato? Ou qual será, se é que existe um momento ideal? Eu acho que o interno deve ter uma formação abrangente, embora ele possa ter um interesse mais específico numa determinada área, deve ter uma formação abrangente que lhe dê competência para resolver a grande maioria dos problemas urgentes e emergentes e a grande maioria das patologias arteriais e venosas. E ele também, enquanto interno, deve começar a pensar naquilo que quer fazer no futuro. Se a sua opção passa por ficar num hospital do Serviço Nacional de Saúde, num hospital central, num hospital que não seja central, distrital, mas que tenha cirurgia vascular, se vai ficar num hospital distrital que tenha cirurgia vascular, se calhar não faz sentido dedicar-se tanto à patologia aórtica complexa, nem às malformações arteriovenosas, porque não vai haver volume nessa instituição para isso. Portanto, há que encontrar esses equilíbrios. Os orientadores de formação também podem ajudar a perceber o que é que o interno vai pretendendo fazer na sua carreira. E isto são investimentos na formação que têm um custo elevado, porque para se conseguir uma boa performance é preciso experiência. Para se ter experiência, passa-se por resultados menos bons. Isto acaba por ter custos humanos, muitas vezes, na formação dos internos, em termos dos doentes, que estão, pelo menos no início, os internos não terão tanta capacidade técnica, mesmo bem orientados, e, portanto, estes investimentos têm que fazer algum sentido. Muito bem. Então, assim terminamos. Resta-me agradecer novamente ao Dr. Diogo Cunhaçá pela participação e partilha destes conhecimentos e experiências. Obrigado por nos acompanhar neste episódio de Entre Artérias e Veias, o podcast oficial da Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular. Esperamos que tenha encontrado inspiração e novas ideias para a sua prática clínica. E não se esqueça de subscrever o podcast e de partilhar este episódio com colegas e amigos da área da saúde vascular. Voltamos em breve com mais temas e convidados que marcam a diferença.
Até lá, cuide bem das suas artérias e veias.